Eu me chamo Joana Dark Neves de Paula, sou a tia Jo há muito tempo nessa cidade, Campinas, São Paulo. Trabalho com crianças desde o ano de 1976 em uma mesma escola. Durante esse tempo, eu prossegui a minha viagem na educação, observando as crianças. E posso lhes dizer que são as mesmas crianças até hoje. As de 70, de 80, 90 e do ano 2000, com algumas colocações globalizadas atualmente. Então, eu adoro falar sobre birras de crianças e sobre como trabalhar com essas birras. Birra para mim é um não implícito naquilo que desejamos naquele momento. E quem tem criança em casa sabe muito bem disso. Quando ela quer mesmo. Mesmo. Senão, ela grita, bate a cabeça, deita no chão, bate os pés, dá socos na parede, joga algum objeto ao chão, grita ou simplesmente diz não e vira o rosto. Birra. A criança faz birra porque simplesmente ela não está gostando daquela ideia proposta. Porque a birra não existe por si só. Ela sempre vem acompanhada de algo para ficar bonito. Então, no shopping, que é o passeio normal de hoje em dia, quando a mãe diz não, ela pode até perder o seu filho, ele pode sair correndo. Eu já tive situações nesse aspecto com a minha neta. Ela simplesmente correu pelo shopping. E haja berros da mamãe. Por que isso aconteceu? Porque geralmente nós dizemos o não quando a criança não está esperando. Ela quer fazer algo, ela deseja, é forte nela. Mas muitas vezes esse desejo forte é simplesmente porque ela quer chatear o adulto que está com ela. Eu acho melhor nesse momento a mãe respirar fundo, inspirar o ar, soltá-lo para qualquer um dos lados, dependendo da lateralidade dela, né? E investir naquele momento, naquela situação. Claro que não vai adiantar ela ser doce ou chamá-la de querida. Querida, não faça isso, que a titia não gosta. Querida, não faça isso, a polícia vem e você vai ver uma coisa que normalmente é o que uma mamãe faz, né? Ela chama a polícia. Porque o seu filho vai olhar para ela e se ele estiver muito bravo, ele não vai nem dar bola para isso, confiança alguma. Eu sugiro que a mãe passe por cima disso e siga em frente, com o olho atrás, claro. Se a criança for muito pequena, jovenzinha, como eu digo, até 2 anos e meio de idade, ela vai ficar uns 15 segundos sozinha ali deitada, porque ela vai deixar de ter atenção. Mas, mamãe, não se importe com o olhar do pensamento coletivo, porque este é o pior pensamento em nossas vidas. O que a população ao redor estiver pensando. Porque se você for pensar nisso, você estará providenciando um adolescente com problemas. Não saia correndo, fique tranquila e aguarde. Se houver um banco para você se sentar ou uma cadeira próxima, se sente e espere a birra terminar. Porque uma hora ela vai acabar. Para as escolas hoje, pré-escolas, os problemas são bem maiores. Por quê? Porque chega uma criança em birra, porque a mãe já entrega em birra. A professora, às vezes, está com problema, também birra, fica muito brava com essa criança, que não pode ficar irrequieta, tem que ficar quieta. A criança vai
estar em estado de birra, de não o dia todo. O dia não vai ser bom para ninguém. E quando ela for devolvida para casa, ela vai continuar fazendo a birra com a mãe. As mães estão tendo que ter mais paciência para demonstrar para a escola que aquele seu filho não é tão birrento. Porque quando ela chega e já nos conta que seu filho, ele é danado, adora fazer birras, ela já rotulou o seu filho. Então ele chega e já chega como uma criança que birra por qualquer coisa. E ele vai birrar mesmo. Vai fazer alardes diante de qualquer situação. As crianças dos anos 70, ela vinha para a escola de uma forma mais adulta, porque ela chegava com 4 anos de idade no maternal. Hoje elas chegam com 4 meses ou menos. Então há uma diferença muito grande, gritante. As de 70, elas chegavam, mas chegavam com lanches próprios, com lancheiras organizadas. Elas chegavam limpinhas, sem fraldas, já sabendo o que fazer e como fazer adequadamente. As mães não trabalhavam. Era muito mais tranquilo. Os lanches eram feitos em casa. Não era nada industrializado. As crianças eram mais saudáveis. E tinham os mesmos problemas. Elas faziam birra sim. Só que essa contestação de que era uma birra era mais demorada para o professor sentir. Porque o questionamento era diferente. E normalmente se dizia, a sua mamãe chegando, ela vai saber de tudo. Porque nós vamos contar para a mamãe. E ela aceitava. Hoje, no século XXI, você diz à criança, quando a mamãe chegar, eu vou contar para ela. Ela balança os ombros e diz, pode contar. Ela vem aqui e bate em você. Que professor que já não ouviu isso? Essa história é muito triste. Hoje elas chegam com lanches industrializados. Acabou de comprar ali na paneteria da esquina. Porque ela não teve tempo. Então vem aqueles salgadinhos. Mudou demais. Nós estamos com muita pressa de chegar. E a criança está fazendo birra por isso. Por causa da pressa que o adulto tem em chegar. Chegar aonde? É um peso levar os filhos para a escola, enquanto você tem trabalhos, tem o celular te chamando, tem provocações urbanas, sociais, financeiras, mas você faz tudo para seu filho. E quando você o entrega na escola hoje, você o entrega de uma forma rápida, porque você não tem tempo. E outro trânsito, está muito trânsito, não pode parar. Tem que ser rápido. Então desce-se o segurança, ou enfim, a professora, pega seu filho, leva para dentro da escola e pronto. E você só volta 11 horas depois, às vezes, para apanhá-lo. A mãe, as mulheres, enfim, depois que elas queimaram o sutiã, elas se perderam. Porque elas foram trabalhar para fora, ficaram felizes, são empresárias, executivas, são doidas, malucas, trabalham feito loucas para dar um bem-estar maior à família, ajudar. Ótimo, maravilhoso, acho isso muito bom, mas ficamos perdidas num tempo em que filhos nos trazem problemas. Não problemas financeiros ou só financeiros, mas nos trazem mais trabalho e geralmente não se entende isso. Então, filhos, trabalho e pais é que estão brigando. Basicamente, esse não, uma hora você fala não, uma hora você fala sim, nós vamos dizer, é porque o mundo está louco. A globalização nos
está dando alimentos, muitas vezes inúteis. A birra do bebê é a mesma birra do jovem adulto, que é o adolescente. Ele não entende como o bebê, ou como a criança que inicia o caminhar, o andar, ou se equilibrar por si mesmo, né, com as suas próprias pernas. A criança pequena, ela não entende por que você a colocou tanto encostada no sofá ou na parede e pediu para que ela viesse a você caminhando e fez aquela festa porque ela deu 2, 3 passinhos, contou para todo mundo, filmou, fotografou, colocou na internet. E depois, quando ela quer caminhar sozinha e correr pela calçada, pelo shopping, não pode. Incoerente. O adolescente, você o ensinou a vida inteira a ser responsável por si mesmo. E quando ele começa a tentar entender a responsabilidade em si mesmo e demonstra, nós, adultos, pais, somos os primeiros a dizer, isso não pode. E muitas vezes de uma forma agressiva. Porque eu acredito que qualquer não é agressivo. Depende muito da entonação, do timbre vocal, depende da situação, enfim, do conflito. Mas um não é uma forma de dizer que você não está gostando. O adolescente, ele tem a mesma birra que ele teve enquanto pequeno. Mal resolvida? Mal resolvida. Porque ele algumas crianças passam a vida ouvindo nãos. Apenas isso. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então ele se torna uma criança boazinha e na adolescência, quando ele inicia o seu não, é uma provocação familiar. Ele era uma criança tão boazinha, ou mesmo dizendo para ele, você era tão bonzinho quando era bebê, quando era pequeno, quando tinha 7, 10 anos, por que agora você está agindo assim? Ele não está agindo assim, ele sempre agiu assim, porque as birras são silenciosas. Eu acho que esse é o maior cuidado que professores e pais têm que ter. A criança calada é uma forma de birrar internamente. Isso pode ocasionar problemas muito sérios de saúde a ela. Saúde física e emocional. O seu filho está lhe esperando. Então, tudo que você trouxer para a sua casa não vai dar para dividir com ele naquele momento. Divida depois com o adulto que está com você, não com o seu filho, porque ele tem problemas, o seu filho. Então, desde pequenino, seria bom uma conversa todos os dias. Fazer disso um condicionamento. Vamos conversar? E eu acho que o melhor local para se conversar é durante uma refeição. Eu não aprovo o jantar das crianças na escola, porque eu acho que a mesa é importante em casa, onde tudo é discutido. E para a criança, como elas não têm temporal, enquanto pequenos, uma conversa saudável, gostosa, a leitura de um livro, questionamentos da vida de seu filho durante o dia em que você não o viu. Isso eu acho que é um bom caminho. Assim, não é pegá-lo no colo, rolar pelo tapete, depois dizer, eu brinquei com meu filho tantas horas, ele foi dormir depois satisfeito. Será? Às vezes ele quer só um aconchego, só um abraço. Só isso. Já a criança mais velha, a partir dos 6, 7 anos, eu acho que os interesses dela estão muito voltados hoje para os assuntos globalizados. A internet, o computador, enfim, tudo isso. Combine com seu filho momentos de prazer antigos. Use essa palavra. Vá ao dicionário. Vamos ver o que é antigo. Na antiguidade, nos anos 80, 60, 70, nós fazíamos isso. Quando chegávamos em casa. Quando eu chegava em casa, meu pai fazia isso para mim. Existem formas de você se contatar com seu filho, conversando
E eu acho que contar histórias do nosso tempo é a melhor ideia. O que é isso? O que é aquilo? E troque com ele. Ele conhece muito de web? Faça a sua pergunta para ele, ele lhe responde, sendo adolescente, e daí permita ele conhecer o seu passado, do tempo da máquina de escrever. Se está na escola, um mimeógrafo, né? Que é muito diferente das novas impressoras. Eu acho que a gente tem que conversar, trocar e questionar aquilo que você desconhece em seu filho. Tudo que ela passa, ou tudo que nós passamos desde que nascemos, é a nossa história. Só que ela fica mais colorida ou menos colorida, dependendo dos lápis ao nosso redor, que para mim são os pais, os avós, a família.